A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso e tumulto exercitado por Demétrio. Diz assim: sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E ali, achando alguns de seus discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu queria, em pouco tempo, expressar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vemos aqui o tema da campanha, por essa causa me ponho de joelhos. Paulo já retratando numa carta à igreja de Éfeso, já com uma certa intimidade concernente às coisas do reino de Deus. Daí então nós já começamos a entender e interpretar que o povo de Éfeso já estava bem alicerçado, bem estruturado no Espírito Santo. Mas voltando ao livro de Atos, vamos começar a ver algumas coisas que nos dá a entender, nos dá a conotação clara que a igreja de Éfeso passava por alguns problemas. A igreja de Éfeso ainda tinha algumas dificuldades concernente às coisas do Espírito Santo. O texto nos fala que Apolo deixou de pregar o Espírito Santo. Falou do amor de Cristo, falou da salvação, falou que aquele povo precisava reconhecer a Jesus, mas não falou do Espírito Santo. Haja vista que Apolo era um grande homem, letrado. Alguns historiadores chegam a comparar Apolo com o próprio Paulo a nível de entendimento. Não foi criado aos pés de Gamaliel, mas tinha um conhecimento vasto. Tanto é que o imperador da época, Fernando, tinha Apolo como seu consultor pessoal. Os livros seculares vão dizer que Apolo era consultor pessoal de Fernando e Cláudio, que era o governador da época. Para se ter uma ideia, a mãe de Cláudio, Agripina, levou Apolo em diversas expedições que ela fez em busca da cruz de Cristo pelo deserto. Ela levou Apolo porque Apolo era um homem que tinha conhecimento total, geográfico e histórico, tanto do povo de Deus, a história de Jesus, como local. Então Apolo era um homem dotado em todo tipo de doutrina, todo tipo de história possível que viesse nos falar do amor de Deus e do próprio Jesus Cristo. Então a interrogação é: por que Apolo deixou de falar do Espírito Santo? Por que Apolo passou pelaquele lugar, falou das grandezas de Jesus, falou ao povo que Jesus curava, fez o apelo, o povo se converteu, mas esqueceu do principal, o Espírito Santo. Aleluia. E se olharmos a história secular, nós vamos analisar que o povo de Éfeso nessa época estava passando uma conturbação muito grande. Por quê? Porque o romano estava implantando as suas leis e seus costumes dentro da cidade de Éfeso.
E daí que eu quero começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração. O povo de Éfeso, crente em Jesus, conhecendo as Escrituras, eles tinham um costume totalmente romano. Se converteram, conheceram o amor de Deus, mas não largaram os costumes antigos. Aleluia. E a primeira colocação que eu quero fazer a respeito disso era a respeito dos ídolos que o povo de Éfeso tinha. O povo de Éfeso só conhecia o batismo de João porque eles adoravam a figura de João Batista. Presos naquela passagem onde Jesus pergunta aos seus discípulos o que os discípulos tinham ido ver, se era uma cana agitada pelo vento no deserto, ou os príncipes, e o próprio diz que os príncipes estavam no palácio, e ele mesmo diz que nascido de mulher não havia ninguém igual a João Batista. João Batista aqui então era adorado. Fala para o teu irmão, João Batista era adorado. Não, mais forte, João Batista era adorado. Glória a Deus. Irmãos, João Batista tinha uma influência tão grande no povo de Éfeso nessa época aqui, que eles deixaram de conhecer o Espírito Santo. Começaram a se prender na figura de um homem e esquecer das maravilhas que Deus podia fazer. Domingo pela escola dominical eu vi uma coisa da boca de Jorginho muito interessante. Nós não devemos desabafar na tribuna. Mas mediante o que o homem de Deus me entregou aí, eu quero rasgar meu coração nessa noite. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é a seguinte coisa. Fala para o teu irmão, o homem não nos dá nada. Mais forte, o homem não nos dá nada. Glória a Deus. Irmãos, vou te dar um exemplo muito claro. Descia eu as escadas daqui da igreja, umas 2 semanas atrás. Eu vi um casal conversando a seguinte coisa, olha, tem um congresso aqui daqui a 2 semanas, e o culto vai ser o dia todo. Minha esposa perguntou assim, quem é que vai pregar? Eu não sei, é um irmão de fora. Não, o pastor prega no domingo, é um irmão de fora. E a mulher com toda a veemência fazia o seguinte, olha, se não é o pastor, é melhor ficar em casa. Vamos ver no domingo, como todo domingo a gente vê. Sabe o que é isso? É falta do Espírito Santo. Sabe por quê? É vergonhoso para nós como crentes chegar um sábado aqui e ver a quantidade de pessoas que estavam aqui no sábado e ver hoje um culto que todo mundo tem o intuito de receber alguma coisa, a igreja está lotada, está cheia, porque todo mundo quer um pedacinho de alguma coisa. E o pastor Marcos não tem nada para dar a ninguém. Falta do Espírito Santo. Paulo se colocou de joelho por uma causa, mas teve que pagar um preço antes. E eu vou te falar, se o Espírito Santo vier nos visitar aqui hoje, muita coisa muda. Eu começo a querer entender por que o povo de Éfeso não queria ter esse contato, desprezou o conhecimento do Espírito Santo. E eu começo a entender que aonde o Espírito Santo de Deus chega, ele provoca mudança. Fala para o teu irmão, ele provoca mudança. Se o Espírito Santo de Deus chegar ou passar como passou aí na boca aqui, irmão, muita coisa acontece. Tu pode ser curado dessa enfermidade, Deus pode abrir a porta de emprego para você, aquilo que era velho pode se tornar novo, aquilo que era ruim pode ficar bom, basta o Espírito Santo de Deus nos visitar. Mas só que é o seguinte, Isaías vai falar que no ano do rei Uzias, ele vê o Senhor no alto e subiu o trono, e ele se coloca numa posição terrível, porque era um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que o anjo do Senhor toca os lábios deles com uma brasa de tenaz, e purifica os seus lábios, torna ele um cidadão de bem, espiritualmente falando. O que eu quero dizer com isso? Ele sabia que aonde o Espírito Santo de Deus chegava, alguma coisa acontecia. O cidadão impuro, o cidadão com as vestes sujas, não podia receber a glória do Espírito Santo de Deus. O povo de Éfeso não tinha vontade, não tinha interesse em conhecer o Espírito Santo de Deus, porque Roma já tinha colocado em praça pública todo tipo de orgia, para que o povo pudesse se contaminar. É bem diferente dos dias de hoje, não, sabe por quê? Tem muita gente que não quer o Espírito Santo, quer ir bem longe. O
Porque se o Espírito Santo de Deus chegar, ele vai ter que largar a amante que ele tem. Vai ter que largar o caixador que ele tem dentro da sua empresa. Vai ter que largar o pedaço da língua em casa quando fala mal dos outros. Vai ter que largar aquela muamba, aquela motreta que ele tem dentro do seu emprego para adquirir um dinheiro a mais. Então é melhor o Espírito Santo ficar bem longe. O Espírito Santo fica por aí mesmo. Porque se tu chegar aqui, tu vai provocar mudança. Eu vou perder algumas coisas, vou perder o status que eu tenho na minha empresa, vou perder meu nariz em pé que eu tenho na rua. E o Espírito Santo fica de longe só olhando para você. Glória a Deus. É difícil. O povo de Éfeso não queria o Espírito Santo perto dele, sabe por quê? Porque era um povo de conhecimento atalado, puro. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo chega na tua vida, tu fica sem direção. Não sabe para onde vem, nem para onde vai, é como o vento. Tem muito crente, irmão. Glória a Deus. Se o Espírito Santo chegar na vida dele, tu nem reconhece mais. Porque ele passa por você, parece que é o dono da situação. Ele estufa o peito, bota um terno bonito, nem a paz do Senhor e felicidade. Ele vai embora com o carro vazio, passa por você, mas não te dá carona, sabe por quê? Porque ele se acha muita coisa. Ele esqueceu que ele ficou aqui chorando: Senhor, me dá um carro para a tua obra, me dá um carro para a tua obra. E quando Deus dá a bênção, ele esquece das suas origens. Então, para ele não é interessante o Espírito Santo de Deus chegar na vida dele. Não é interessante. O Espírito Santo de Deus é algo sensível. Fala para o teu irmão, é algo sensível. O povo de Éfeso não tinha interesse. Queria. Cláudio, chega uma época que ele expulsa tudo quanto é crente de Éfeso. Mas engraçado que a Bíblia não cita esse povo dessa geração aqui, da quarta geração do povo de Éfeso, sendo expulso. Sabe por quê? Porque era conivente com as obras de Paulo. Tem muito crente aí se vendendo por muito e pequenas coisas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rasganceda. Não preciso, conheço ele como homem, sujeito homem, caráter. Não estou falando de crente. Tem crente se vendendo por saco de cimento, por tijolo em época de eleição. Tem crente que se vende por conta de R$50, que eu já vi, para falar mal do pastor por aí. Tem crente que em época de eleição se vende, esquece até do princípio do Evangelho. Isso é falta do Espírito Santo. É fechar com Cláudio, é esquecer das origens. Glória a Deus. Aleluia. É coisas que o Espírito Santo fica de longe olhando. E Paulo, ele já sabendo disso, ele vem sarrafiando todo mundo. Porque ele sabia que era necessário uma mudança. Paulo, a Bíblia não relata. Luiz Armstrong, ele vai dizer que o povo de Éfeso tinha boa vontade no entendimento de querer o Espírito Santo. Isso aí foi o que mais me doeu. É uma teoria muito estranha, porque se temos o conhecimento dentro da Bíblia que o povo não queria, como um historiador tão renomado pode afirmar uma coisa dessa? O povo de Éfeso queria o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, o povo de Éfeso queria o Espírito Santo. Não, fala mais forte, o povo de Éfeso queria o Espírito Santo. Parece contraditório, mas eu vou te explicar isso aí. O camarada lá no mundo era um grande assaltante, ladrão de carro, dono de boca de fundo, matava, roubava, olhava para a cara dele e queria te agredir. Deus, dia de culto, ele vem aqui, aceita Jesus, levanta a mão, está dando glória para o Senhor. Aleluia. A mulher, mãe de santo, fazia macumba, despacho, era brava, olhou para ela, fazia macumba, tinha matado em 2 tempos. Tem muito crente que tem medo de macumba. E de repente, tanto ela como esse homem vem aqui, aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, há uma mudança. Quando entra dentro da igreja, aquele homem que era bandido, tinha a vida suja lá fora, ele entra dentro da igreja, quando se converte, todo mundo dá glória a Deus que ele foi liberto. Porém, tem um detalhe: ele era bandido, traficante, tudo de ruim, mas aqui dentro da igreja ele é soberbo. Ele não te dá a paz do Senhor, só ele é crente, só ele é bom, só a oração dele é perfeita, só ele que prega muito. Isso é falta do Espírito Santo. Aleluia. Ele tem a boa vontade de querer,
Satanás sopra no ouvido dele e dá lugar. A mulher era macumbeira, fazia tudo de ruim lá no mundo. Chega aqui dentro, aceita Jesus, mas tem a língua que não cabe na boca, fala mal de todo mundo. Isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta do Espírito Santo. É simples e objetivo. Apolo, fale mais do Espírito Santo para nós. Precisamos conhecer. Mas Apolo, porque não tinha lá seus conceitos, preferiu se omitir. A conveniência de Apolo era muito grande. Talvez se Apolo falasse do tal Espírito Santo, haveria mudança no povo. Ele ia perder a boquinha dele lá, junto a Fernanda. Ele preferiu se omitir. E é bem verdade que a primeira vez que eu li esse texto, quando o pastor falou comigo que ia pregar, eu joguei a culpa toda em cima de Apolo. Cabra sem vergonha, deixou de falar o amor de Deus. O povo de Éfeso pagou um tempo, pagou um preço durante um tempo para saber o que era o poder de Deus. Engano meu, sabe por quê? O Espírito Santo é uma busca individual. É verdade. Tem muita gente dizendo aí que o Brasil é a terra do avivamento. É mentira, o avivamento é em alguns lugares. Se o Brasil fosse terra do avivamento, nós não estaríamos passando o que estamos passando hoje. A Rua Azusa era uma terra de avivamento. Em 39, que você pisava na Rua Azusa, os paralíticos andavam automaticamente. A Rua 33, onde o John Wesley morou, era um lugar de avivamento. Sabe por quê? Entrava o cego, pisava na rua e chegava automaticamente. O Brasil fica uma terra de barulho, a era do metal, lá está vazia. Onde só tem barulho, não tem nada por dentro. Sabe por quê? Porque a busca do Espírito Santo é individual. Não adianta você vir na igreja no domingo, levantar a tua mão, adorar a Deus, e quando iniciar a segunda-feira, tudo estranho, fazer tudo errado. E achar que domingo tu vai encher teu pote e vai embora para casa, vai ficar bonzinho. Sem hipocrisia, ninguém não sabe disso. Mas viver uma vida de conformidade é melhor. Porque pagar o preço, perder a boca que o rei te dá, os prazeres do mundo, às vezes é doído. E ter o Espírito Santo de Deus é pagar preço. Estava lembrando ontem com o André. Fizemos uma campanha 1 ano no monte, para que a mãe do André fosse curada de um câncer. A mãe do André foi curada, glória a Deus. Mas só eu sei o preço que eu paguei. No Passat do André 8,6, com uma porta só abria, sem embreagem, andando com R$2 de gás. O frentista, no final das contas, ele já estava botando gás pra gente de graça. Era todo dia. Quer ser crente? Quer ter o Espírito Santo de Deus? É pagar preço. O povo de Éfeso se acomodou e começou a viver uma vida de mentira para si mesmo, dando tudo aquilo que o Império Romano podia lhe dar. Mas eu quero que você levante a sua mão e dê glória a Deus. Porque em meio a toda essa tribulação, a todo esse distúrbio, eu aprendi uma coisa: se o Espírito Santo de Deus foi invocado, ele nos visita, ele muda a nossa história. Eu queria convidar você a ficar de pé.